live de hoje é para você que é empreendedor, que é empresário, que está num momento de transição de carreira, começou a empreender há pouco tempo ou deseja abrir o seu próprio negócio. Hoje nós falaremos sobre a etapa burocrática de quando abrir o CNPJ. Por isso, eu convidei contadoras para falarem sobre esse tema aqui, porque a ideia é justamente desburocratizar e simplificar esse procedimento de como se organizar para abrir o próprio CNPJ e entender o momento correto para abrir o CNPJ. Porque muitas das vezes as pessoas não entendem as diferenças de MEI, do CNPJ, das categorias específicas, além dos valores que são envolvidos para a abertura do CNPJ. Então é importante saber que nós temos várias diferenciações também, dependendo da profissão, dependendo do tipo de atividade. Então nós falaremos aqui de uma forma geral sobre isso. Quem tiver dúvidas já pode colocar aqui na caixinha, no comentário, que a gente vai conversar de uma forma geral durante a live. Vou chamar aqui a Andressa, ela que é especialista nessa área para entrar na live. Andressa, muito obrigada pela disponibilidade para a gente bater esse papo aqui hoje sobre essa parte meio chatinha, né? Que nem todo mundo gosta de conversar, de falar e ignora, né? De uma forma geral. Temida. A gente fala de CNPJ, já dá aquela palpitação. E aí eu queria começar a live perguntando como você chegou na contabilidade, porque não é uma profissão comum. Que a pessoa está lá como criança e pensa, eu vou ser contadora. Acredita que eu, num dos trabalhinhos escolares, eu tinha essa opção como contadora? Eu tinha essa opção? Gente. Tinha, sempre tive, mas na verdade aconteceu por acaso. Nada por acaso, mas no meu caso aconteceu por acaso. Eu ia prestar prova para um banco e aí eu precisava ter um nível superior, né? Na época eu só tinha nível técnico e na época eu não tinha nível superior e eu falei, cara, eu preciso então fazer alguma faculdade, o que eu vou fazer? E aí tinha a opção de ciências contábeis, eu falei, vou fazer. O que esperar de ciências contábeis? Não sabia. Também eu era igual todo mundo. O que é abrir uma empresa? Eu não tinha noção. E aí eu comecei um pouco leiga, sem entender muito como que funcionava, mas no primeiro semestre eu já me apaixonei. Porque os processos, eu sou muito de processo, de número, de organização, virginiana, né? Então, bateu match. Eu falei, nossa, então é isso que eu quero fazer para minha vida. Então, me tornei contadora, assim, meio que por acaso, mas eu amo essa profissão, amo falar sobre esse assunto. E aí, quando a gente faz o que a gente gosta, né, fica um pouco mais leve, fica mais tranquilo. É curioso isso, né? Porque uma pessoa pensar em fazer contabilidade, por que que a contabilidade foi uma das opções? Como foi esse processo de escolha? Então, das opções que eu tinha ali no momento, eu falei, cara, vou ser contadora, até porque o mercado para contabilidade é muito amplo. Você pode prestar serviço para qualquer tipo de nicho. Então, eu falei, por que não? Você é administradora, mas eu vou administrar o quê? Eu não tenho uma empresa com uma família, com bens, assim, para eu administrar. Então, eu teria que pensar em algo que eu pudesse começar a fazer. E por que não cuidar da empresa dos outros? E aí, começar com rotina, com organização, que são coisas que eu já gosto. Eu falei, então vai ser isso. E aí, comecei a estudar e comecei a ver que realmente era algo, uma profissão que eu amei me formar e prestar esse serviço. Então, por isso que eu falo, é por acaso, mas nem por acaso assim, porque lá internamente, assim, eu já tinha essa predisposição para ser contadora e no final eu acabei me tornando e amo. E como funciona de uma forma geral, para explicar para a galera, a abertura de empresas, as etapas, né? Porque todo mundo fica, entra em pânico, né? Não vou abrir empresa não, vou sonegar, imposto é roubo, começa a falar um monte de coisa, né? Mas e aí? A maioria não procura um contador para entender as etapas e se planejar. E quais são essas etapas? Então, a gente só sempre tem aquilo, eu não vou abrir uma empresa porque paga muito imposto. Mas muito imposto. Qual imposto que paga, você sabe? Não, a gente só fala que paga muito imposto. Mas eu acho que antes de você abrir uma empresa, entender como que funciona essa abertura, é entender o processo. Então, às vezes, quando chega um cliente para mim, eu marco uma reunião, eu fico ali 1 hora conversando, justamente para ele entender o funcionamento. Não é simplesmente ali, vamos abrir um CNPJ,
clicar um botão e simplesmente surgiu. Não, tem processos. Aonde que vai ser a sua empresa? Então, hoje em dia, para você querer abrir uma empresa, a gente tem a viabilidade. Vamos ver se o local onde você vai abrir a sua empresa é apto para ter essa empresa. Tá. Então, a prefeitura autorizou? Então, vamos para o segundo processo, que é vamos lá na junta, verificar o que tem que ser feito, qual é a atividade que você vai fazer, qual é o alvará que precisa. É uma empresa de comércio? Vai precisar de alvará de funcionamento? Aí entra vocês também aí com a liberação de alvará para dar um help, né? Porque não é todo lugar que você pode abrir uma empresa que você quer. Então tem que ter todo esse processo para depois, estando tudo ok, a gente vai elaborar o contrato para ter ali todas as informações, quando que abriu, o endereço, qual é a atividade específica que ela vai fazer, tem sócio? E aí são várias questões. Estando tudo ok, a gente entra com o processo, gera seu CNPJ, que eu digo que é a certidão de nascimento da sua empresa, e aí a gente começa a assumir a responsabilidade que um CNPJ traz. Então, antes de querer abrir uma empresa, eu sempre pergunto para o meu cliente: você está preparado para assumir a responsabilidade e cumprir as obrigações que um CNPJ traz? Porque agora janeiro encerrou e foi um mês de loucura para a gente que é contador, com tanta empresa com CNPJ irregular, com pendente de regularizações. Então, não é simplesmente abrir um CNPJ, é entender e saber que aquilo ali tem obrigações que você tem que cumprir mensalmente. Então, começa por aí. Tá preparado? Se você falar que sim, tô, aí a gente vai para a segunda etapa. Então, tá. Qual é a empresa? Como é que tá funcionando? Você já trabalha nessa área? E aí a gente vai conversando e entendendo, né? Eu acredito que essa etapa que você falou sobre entender as responsabilidades é o grande ponto de partida, né? Porque as pessoas começam, eu só quero testar, só quero ver como é que é. Então, só que na vida real não existe isso. Quando você começa a atuar, você já tem a responsabilidade. Primeiro mês, aí o CNPJ saiu, você já tem ali uma obrigação para cumprir. Então, é o que eu falo. Às vezes o cliente fala assim, eu só vou abrir um MEI. Gente, MEI também é uma empresa. MEI também tem obrigatoriedade. Você tem ali seus deveres que você tem que cumprir. Você tem seus deveres, mas você também tem suas obrigações. E é nesse ponto que muitos falham. Eu abri porque eu precisava emitir uma nota e abandonei. Gente, essa dívida não some. Ela vai ficar ali para sempre. E todo mês que passa, ela só aumenta. Exatamente. Então, se você está vendo essa live, tem um CNPJ escondido, abandonado, vamos procurar regularizar, porque ele não vai sumir. E geralmente a galera fica com aquela ideia, né? Mas não vai sumir? Caducar. Vai prescrever. Tudo deles eles acham que vai prescrever. Vai prescrever? Não vai não, meu amor. E outra, vai ficar ali. E o MEI ainda tem uma questão, é que o MEI, você responde pela dívida no seu CPF. Então você não tem uma proteção jurídica. Seu CPF e seu CNPJ são a mesma coisa. Então, se você não regularizar esse CNPJ, vai chegar um momento que você pode responder essa dívida com seus bens pessoais. Olha que problema. Então, regularize, tem opções de parcelar essa dívida. Então, só começar a ter coragem, dá um start aí. Eu acredito que o ponto importante que você trouxe também é a questão da verificação do local que vai ter o negócio. Sim. E aqui eu vou trazer até meu recorte de imobiliário, né? Por quê? Geralmente a pessoa vai lá, pega qualquer lugar e começa, né? Já aluga e já quer abrir, mas nem abriu o CNPJ. Sim. Já começa a atuar ali, aí depois que ela quer abrir o CNPJ. Aí a pessoa chega nesse momento. Vai abrir o CNPJ e descobre que não pode, né? Não tem liberação para atuar naquele local. E aí, já assinou um contrato de locação de 30 meses, como que a gente faz? E aqui, gente, eu já falo que tem que ser ao contrário. No momento que você vai definir o local que você vai abrir o seu ponto comercial, o seu CNPJ, vai ser ali seu endereço fixo, já procura a contadora para verificar isso. Sim. Fazer a consulta do endereço para verificar se aquele endereço pode ou não. Porque às vezes chega um cliente assim para mim, não, eu tenho que regularizar o endereço. Eu fico regularizar o endereço. Aí eu pergunto, como? O que é essa regularização de endereço? Não, é porque eu já estou com contrato de aluguel e eu fui tentar abrir o CNPJ e não consegui.
Acho que, gente, não é assim. Uma coisa é quando Não. você tem o espaço, dá um exemplo. Uma coisa é quando você tem um imóvel que é residencial e você vai converter para comercial. E aí sim, tem uma regularização na etapa da prefeitura para a prefeitura liberar e abrir o CNPJ. Tem isso sim, Sim. tá, gente? Mas, quando já é um endereço que já existe, você precisa consultar de qualquer forma Sim. antes para abrir o É um, CNPJ. E a galera é um esquece. processo chamado viabilidade. Você consegue jogar ali o endereço que você quer, você consegue jogar ali também o QDAI, que é a atividade que você vai exercer, e a prefeitura responde quase que no mesmo dia se aquele local é apto ou não. Então, antes de você dar esse start de arrumar o local, você primeiro precisa pedir uma viabilidade, ver se a prefeitura te concede aquela licença para estar funcionando. Hoje em dia, até se você quiser abrir uma barraquinha ali na esquina, você precisa ter um alvará da prefeitura para liberação. Então, esse é um ponto muito importante, são várias etapas. A gente sempre só foca no quero abrir um CNPJ porque eu preciso emitir nota. Mas existe um processo gigantesco ali por trás até chegar esse momento da emissão do CNPJ. Eu acredito que outras coisas complementares que, de uma forma geral, a gente precisa trazer para a galera é que, é claro, que tem essa parte do endereço, que é a consulta de viabilidade, né? Essa organização, né? Antes de abrir o CNPJ, antes de começar a abrir o negócio, definir um contrato de aluguel, marca, fazer material, etc., levar a mudança, tem que ter feito isso antes. Também tem as etapas de verificar qual é o tipo de atividade para ser feita e usar alvarás complementares, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só consulta de viabilidade, liberou CNPJ, alvará da prefeitura, CNPJ da Receita Federal, acabou. Nem Não. sempre. Tem o corpo de bombeiro, tem o alvará da licença sanitária. Então, são várias questões e tudo depende do negócio que você vai abrir. E aí, ok, deu tudo certo. Então, vamos dizer que agora você trabalha como autônomo e você quer abrir seu negócio. Ah, eu não vou precisar de alvará porque eu vou trabalhar dentro da minha casa. Hoje eu sou autônoma, presto serviços e eu quero regularizar porque agora eu vou trabalhar para empresas e eu preciso emitir nota. Aí a gente vai para uma outra etapa. Eu sempre pergunto, você está preparado para assumir o risco e a responsabilidade que um CNPJ traz? Se a pessoa falar, estou, aí a gente vai para a segunda etapa. Qual o seu faturamento atual? Porque a pessoa fala assim, eu estou faturando 7 mil e eu estou pagando muito imposto no Carnê-Leão. Mas a questão também é, como estão as suas despesas? Você tem muitas despesas relacionadas ao seu trabalho, ao seu serviço? Porque o Carnê-Leão, depois que surgiu essa situação da taxação do Pix, todo mundo falou, se eu recebo 7 mil, eu vou tributar em cima de 7 mil. Não, gente. O Carnê-Leão, existem ali despesas que são dedutíveis. Então, se você presta um serviço de 7 mil, mas você tem uma despesa de 3, a gente vai abater essa despesa de 3 e você só vai faturar, você só vai tributar realmente em cima do que você recebeu. Então, é essa a questão. Aí a pessoa fala, mas eu não tenho tanta despesa e eu estou recebendo muito alto e eu estou pagando. Então, para mim, agora seria vantajoso abrir um CNPJ. Aí a gente entra com planejamento tributário. Qual é o seu tipo? Qual é a sua função? Qual é o seu trabalho? Qual KENAI que é correspondente ao seu serviço? Então, às vezes, chega alguém para mim e fala assim, Andressa, quanto que eu vou pagar de imposto se eu faturar X no mês? Depende. Porque cada atividade é um imposto relativo. A gente tem atividade de comércio, que a gente já começa a pagar 4% no Simples Nacional, mas se for de serviço, 6%. Mas se você tiver uma atividade intelectual, começa com 15,5%, que é do anexo 5, que é o mais alto e temido. Mas a gente aí tem o benefício fiscal do fator R. Então, são muitas nuances, assim, que não dá pra gente fazer uma receita de bolo e falar X. Não, é uma coisa, um caso para ser estudado, pesquisado. Você fazer realmente um levantamento para a gente conseguir orientar melhor, porque cada caso é único, né? Eu acredito que isso é importante porque, por exemplo, tem pessoas que acham que é uma regra de bolo, né? Fulano de tal falou que é a partir de X. É, Ciclano falou que é atividade Y. Aí a pessoa bota aquela regra na cabeça dela. sim. Aí depois que a Receita Federal bate na porta dela, que ela pensa, não era assim. Não, não era. Mas ninguém me avisou. Mas eu falei, mas é o que eu sempre falo. Cara, antes de qualquer coisa, tenta entender
como o que está ali, o que você está pagando no imposto mensal, pelo menos o MEI. Eu abri o MEI, você sabe o que está ali no MEI? O que você está pagando? Praticamente, no imposto fixo do MEI, o que você está pagando é contribuição previdenciária, você está pagando o seu INSS. E R$ 1 ali que você está pagando de ISS. Então, você está pagando... eu estou pagando muito imposto. Não, você está pagando a sua contribuição previdenciária. E é o que as pessoas acham que não, isso também é para o seu benefício. A minha atividade não é permitida no MEI, porque também aparece muito caso de gente falando, eu quero abrir um MEI. Aí eu pergunto, o que você faz? Eu sou personal. Personal não pode ser MEI. Mas os meus amigos são. Mas aí, cada caso é um caso. Para a gente começar, você quer abrir um CNPJ já de forma errada? Eu não recomendo. Vamos começar do certo, porque aquilo ali, gente, é o sonho da pessoa. Muitas vezes ali você está abrindo um sonho. A pessoa sempre quis empreender. Então, quando você já começa certo, é muito mais fácil dar certo, bom no futuro, do que você já começar ali tentando dar um jeitinho. Eu não recomendo. Então, eu sempre falo isso. Vamos analisar. Você é um MEI. Você vai pagar um imposto fixo. Só que você tem que pagar esse imposto. Se você não paga, corre juros e multa todos os dias. Passou o mês, já vai aumentar. Muitos casos que chegou aqui para mim com gente com dívida de 5, 6 mil. Porque não foi orientado ou porque, eu achei que não precisava porque era um MEI. Então, vamos analisar a sua atividade. A minha atividade é permitida no MEI. Eu recomendo sim abrir um MEI. É uma ótima oportunidade para a pessoa começar a entender, né, como é que funciona uma empresa. Sejam duas coisas, então, de análise geral. Atividade e a renda, o faturamento que está acontecendo. Sim. Porque assim consegue entender se aquela pessoa ainda continua no MEI, abre um MEI, ou continua no CPF, né, pelo Carnê-Leão, ou abre o CNPJ, que são esses 3 tipos de direcionamentos diferentes. E dentro do CNPJ, gente, tem várias categorias diferentes, tá? Tem. Você pode ser uma empresa, microempresa, você pode ser uma empresa de pequeno porte, tudo vai depender do seu faturamento. Então, é o que a gente falou, não tem receita de bolo. Mas aí eu recomendo que, se sua atividade é permitida no MEI, começa no MEI para você entender ali. Aí você fala assim, Andressa, mas eu já estou faturando 8 mil mensal. Então, a gente pode começar no MEI, mas quando a gente vê que você já vai chegar próximo do limite, a gente te tira do MEI e já te joga para uma empresa do Simples Nacional, né? Que você vai virar uma empresa limitada. Por quê? Existe o desenquadramento estratégico. Eu não vou deixar minha cliente passar do limite do MEI para poder cobrar retroativamente. Eu vou acompanhar. Então, tem muito cliente que fala assim, mas eu já estou faturando 7, 8. Começa no MEI, vamos acompanhar. Se eu ver que você está perto do limite, a gente te tira do MEI e vamos embora crescer. Que é o que eu sempre falo. Mas se eu crescer, eu vou pagar muito imposto. Só vai pagar imposto se você faturar muito também. Porque o imposto é sobre o seu faturamento. É isso que eu ia falar. O recorte muito importante que as pessoas ficam com aquele terror. Meu Deus, eu vou pagar muito imposto. Aí me falaram isso, até tem uma colega aqui, advogada, que a gente vai entrar nesse recorte, me falavam isso dentro da advocacia. Olha que coisa bizarra. A advocacia, teoricamente, tem que cumprir a lei e direcionar o CNPJ, fazer tudo organizado. Sim. Só que, primeiro, ninguém sabia o que era Carnê-Leão. Primeiro ponto. Eu já achei super estranho. Eu fiquei, gente, como ninguém sabe o que é Carnê-Leão? E na época eu trabalhava em empresa. Eu ainda ia fazer a transição para empreender e eu estava me planejando, né? Entendendo as informações. Para não entrar sem entender o que está acontecendo. E aí eu comecei nos eventos da própria OAB, nos eventos para advogados. Eu começava, gente, ninguém está falando sobre abertura de CNPJ, ninguém fala sobre abertura de empresa. Que negócio errado, o que está acontecendo? E aí eu comecei a pesquisar. Aí eu descobri a questão do Carnê-Leão. Aí, caramba, enquanto eu tava, não tem que fazer o Carnê-Leão. Ninguém falou sobre isso. Aí depois sobre o CNPJ. Nossa, não, é muito imposto, não vou fazer. Faz direto pelo CPF, não precisa disso. Aí eu comecei a fazer as contas básicas, né? Que eu comecei a fazer as médias básicas. Assim, no final das contas, quem fatura a partir de tanto vai gastar muito mais no tributo do que se tivesse no CNPJ. Aí eu já tava com esse gatilho na minha cabeça.
E ali, quando eu comecei a procurar contadora, deixa eu ver se a querida tá aqui na live, a Marta tá aqui online. Marta, eu vou mencionar você aqui, tá? Porque você foi a minha ajudante nesse início do caos. Sempre aparece um anjo na nossa vida, assim, né? E, gente, eu conheci a Marta no evento de empreendedorismo. Eu fiquei, cara, eu já tava com isso na cabeça, eu vou tirar dúvida com uma contadora. Porque eu já tinha pesquisado na internet, já tinha procurado, só que as informações estavam muito soltas. Procurei a Marta, e aí, como que eu faço isso, quais são as etapas, quanto que gasta, as etapas, etc. A Marta fez todos os trâmites que você falou, perguntou, fez as perguntas, fez os cálculos, não sei o quê. Aí eu fiquei assim, cara, a Marta pode confirmar. Eu fiquei tipo, é isso? É. E o mais Porque eu legal. estava com um terror inacreditável de que, cara, a mulher paga muito mais em cima do que eu recebi, ou até além do que eu recebi. Porque era o terror que as pessoas colocavam. Quando eu vi que, juntando isso, aquilo outro, ia dar 10%, é claro, gente, pensando no faturamento base do Simples Nacional, eu pensei, cara, a alíquota começa em 4,5, né? É 4,5? De advogado. Nacional. Ah, depende. Porque comércio é Não, 4. liberal, advocacia. A advocacia tá no anexo 4, né? Adoro que ela tá no anexo decorou os 4. anexos todos. Não, olha, eu não sou muito boa de cabeça, não. Às vezes chega um cliente e fala, me fala isso aqui. Eu falo, como é que eu vou analisar aqui pra você? Porque Marta, é muito é 4,5, não é? Eu perguntei isso pra Marta ontem. Aí eu fiquei, cara, é isso em cima do faturamento. E a galera ficava, tipo assim, botando um terror que eu pensava que ia ser, sei lá, 50%. Não, mas então, aí eu também aparece para mim muito cliente do anexo 5, que é o pior, assim, porque começa com 15,5%. Só que muitos não informam que tem um fator R, que se você tira um prolabore ali superior é similar a 28% do seu faturamento, você paga 6%. Aí, às vezes, quando a gente faz um planejamento tributário, a gente coloca o prolabore, coloca o nosso serviço de contabilidade, coloca o imposto e mesmo assim sai muito mais barato do que ele pagar um carnê-leão. Porque muita gente também não entende que carnê-leão não é só pagar o carnê-leão. Para você se regularizar como autônomo, você tem que pagar o ISS, que é o imposto da prefeitura. E esse imposto é um imposto trimestral que você tem que pagar para você prestar qualquer serviço, mesmo sendo autônomo. Você também tem que contribuir para a sua previdência. Então, se você presta só serviço para pessoas físicas, você paga 11%, mas se você paga se você presta serviço para um CNPJ, isso já aumenta, vai para 20%. Então, são vários detalhes que a gente tem que analisar. Porque a pessoa só pensa, não, eu vou pagar muito imposto, eu prefiro pagar aqui o carnê-leão, porque eu não preciso nem pagar contador. Mas às vezes você pagando o contador, você consegue estar regularizada. Com o valor do contador, você ainda está pagando menos imposto do que na pessoa física. Exatamente. E a galera não para fazer essa pesquisa, né? E para perguntar, gente, o grande ponto é esse. Não sei. Primeira etapa, procura na internet. Tem uma noção para você assimilar os conceitos, entender e etc. Terceiro, procura o profissional que sabe atuar na área. Sim, sim. E outra, hoje em dia tem vários contadores de vários nichos. Então, se você procura um contador que atende aquele nicho, ele vai saber te orientar de todas as formas. Às vezes, muitos receios que a pessoa tem, não vou abrir um CNPJ porque senão eu vou ter que pagar a anuidade do meu CPF e do meu CNPJ. Depende. Em alguns casos, sim. Mas depende. Advocacia, para outros, por exemplo, não tem, tá, gente? Isso era um outro mito que me falaram quando eu abri o CNPJ. Se você vai pagar 2 anuidades. Eu fiquei, caramba, vou pagar 2 anuidades. Quando eu abri, só tinha que pagar, gente. O OAB tem uma questão que a gente tem que abrir o CNPJ dentro do conselho também. Sim. Fazer o registro do ato constitutivo. E aí tem uma taxa específica que a gente paga por lá. Mas a taxa é única, só quando você abre. Você não vai pagar anuidade sobre o CNPJ, sabe? E isso me falaram, me botaram terror. Gente, isso depende da profissão. Tem profissão que realmente tem isso, que você acaba pagando proporcional, tem todos os cálculos específicos. Então, aí quando você encontra um contador que entende do seu nicho específico, você vai chegar lá e a pessoa vai conseguir te orientar de todas as formas, porque ela já vai saber tirar todas as suas dúvidas. Então, isso é muito importante, você conseguir uma contadora que te tire suas dúvidas, que você chegar lá naquela... Porque eu falo que às vezes tem uns clientes meus que chegam aqui nervosos, eu falo, calma, não, sem terror, eu não faço uma contabilidade terrorista. O que eu puder para facilitar, que o meu cliente consiga entender...
Eu faço, porque a gente também tem uma coisa de contador, tipo assim, as coisas mais velhas, né? Tipo assim, aquele medo de falar, eu não vou entender, ele vai chegar para mim com um monte de papel, com um monte de imposto, com porcentagens que eu não vou nem ter noção. Não. Hoje em dia, acho que também com a internet, a gente consegue procurar muita informação na internet, mas se você precisa de alguém para conversar, tirar dúvida, pode me chamar também aqui, que eu não souber, eu vou procurar saber, porque como eu falo, é muita coisa, é muita informação, e cada nicho tem as suas particularidades, né? Não é uma receita de bolo, tipo assim, é tudo igual. Não, não é. Então é isso, não fica com esse terror. Às vezes, se você pedir um planejamento tributário, você vai ver que você abrindo uma empresa, além de você ficar na legalidade, você passa uma credibilidade maior para os seus clientes, porque você vai conseguir apresentar a sua empresa, emitir uma nota, você vai ter seus benefícios fiscais, né? Porque como empresas do anexo 5, você consegue aí ganhar o fator R, então diminui drasticamente a porcentagem, mesmo você aumentando o seu Prolabore, aí você vai estar contribuindo com um valor mais alto, então para você no futuro, para aposentadoria é melhor. E sem contar que você também tem a proteção dos seus bens. Caso aconteça alguma coisa com a sua empresa, seu CNPJ, seu CPF está protegido. Então são Isso é vários uma questão muito benefícios. importante, porque as pessoas esquecem que, por exemplo, eu não vou abrir agora não, vou deixar um pouco. Beleza. Mas quando você está no seu CNPJ ou no MEI, que aí são essas duas CNPJ, no seu CPF, pessoa física, ou no MEI, você acaba colocando seu patrimônio para rodo independentemente, tá, gente? Sim, é Eu um vou dar um risco que exemplo você corre. prático. Abrir uma lojinha de comida. A pessoa teve intoxicação. Vai pedir uma indenização, vai sair da sua conta, não vai ser da conta do CNPJ, porque não existe uma separação específica. E se você A só tem separação um específica é a bem, partir vai do para. Simples Nacional, do lucro presumido. Depende da categoria que você for usar. Então, se você tem uma casa, a sua casa vai ser penhorada, a sua casa vai para rodo. Se você tem um carro, vai ser o seu carro que vai ser penhorado, vai ser leiloado e vai para rodo para pagar essas contas e essas dívidas de uma forma geral. E aí, muito caso também, quando chega um cliente para mim querendo desenquadrar do MEI, ele tem a opção de continuar como empresário individual ou abrir uma empresa limitada. Como proteção jurídica, porque hoje está tudo certo, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Ele vai provavelmente querer contratar funcionários. Então, caso ocorra algum problema de justiça, o patrimônio dele de pessoa física não vai ser afetado. A gente sempre tem que pensar nas possibilidades. Está tudo muito bom hoje, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então você tem que analisar o todo, os riscos também que uma empresa traz para você. Então eu sempre recomendo proteção jurídica, proteção do seu CPF, porque também é importante. Analisa, saiba os riscos que tem abrir um CNPJ, porque às vezes a gente fica muito assim na empolgação, né? Vou abrir uma empresa, vai dar tudo certo. E a gente quer mesmo, o contador torce que dê muito certo, que você fature alto, que você pague o máximo de imposto, lógico, dentro da lei ali com todos os benefícios, né? E aí a gente só quer que dê certo, mas a gente também tem que orientar e informar também o que pode dar ruim. Caminhando para o final da live, o que você direciona de pontos positivos na abertura do CNPJ regularizado? Então, pontos positivos é isso, você ter uma empresa legalizada, né? Quando você precisar, você vai ter ali sua profissão, sua empresa legalizada, né? Então, qualquer coisa que você precisar, você vai ter ali você passa mais credibilidade para os seus clientes, né? Você fala, oi, tudo bem? Presto um serviço, eu tenho uma empresa. O cliente já te olha com outros olhos. Até porque quando você trata também com outras empresas, qual é o tipo de... A gente precisa emitir nota. Então, quando você não emite uma nota, às vezes o cliente nem fala, não quero, porque senão vou ter que gerar RPA, que é Recibo de Profissionais Autônomos. Então, acaba que complica mais para a empresa. Ela fala, não, eu preciso que você emita uma nota. Então, você já chegando, olha, minha empresa é tal, eu tenho um CNPJ, está ativo, passa mais uma credibilidade para o seu cliente. Além de você ter benefícios, né, que eu expliquei, você pode ter outros benefícios fiscais, proteção do seu CPF, que é importantíssimo. Então, gente, não é esse terror absurdo abrir um CNPJ. Hoje em dia a gente tem muita informação. Então, antes de ser contadora, eu também tinha esse receio e existe também um medo, porque tudo que é desconhecido realmente causa um medo na gente. Eu, quando virei contadora e eu decidi abrir meu CNPJ, eu não tinha nenhum cliente,
Mas eu falei, não, eu preciso já começar a mostrar para os meus clientes como eu, contadora, vou começar trabalhando como uma profissional autônoma. Não fazia muito sentido para mim. Então é aquela coisa, com medo, todo mundo, é normal. Você precisa abrir um CNPJ, te dar aquele negocinho assim, né? Falar, meu Deus, agora virei adulto. Mas é isso, a gente abre e depois mas antes de abrir, conversa direitinho com a sua contadora, entenda os processos, entenda o que você vai pagar de imposto, o que você está pagando, que é muito importante. Isso. Eu acho que o grande ponto é, você tem um negócio, você quer abrir um escritório, abrir uma empresa, participe de eventos de empreendedorismo em geral, para você conhecer a linguagem, entender os riscos, as etapas. A partir disso, você organiza, se planeja. Organiza, por exemplo, uma coisa até complementar. Gente, para abrir o CNPJ de empresa, é importante vocês pensarem que o início do negócio é o você investindo no negócio. É um ponto de partida. Você vai, Cássia, como que eu vou investir num negócio que eu não tenho dinheiro? Mas você tem tempo, Sim. Você tem rede social, você tem a sua vida. Então, no início, vai ser você colocando muito mais energia, muito mais direcionamento no CNPJ. Então, dando um exemplo prático, gente. Cássia, como que você abriu o seu CNPJ? Gente, eu tive que fazer uma reserva financeira do que eu trabalhava, fiz as contas do quanto que eu conseguiria e teria que gastar na abertura do CNPJ, mais ou menos quanto de renda que eu teria que ter nos primeiros meses, para eu conseguir abrir o CNPJ e ficar tranquila. Sim, tem os custos iniciais para você abrir Exatamente, o CNPJ. você vai ter que pagar, dependendo da situação, como a gente trouxe aqui, tem o alvará de funcionamento, o alvará sanitário e a questão do corpo de bombeiros. A taxa Aí, da junta você paga. comercial, a taxa da junta comercial. Exatamente, dependendo do tipo de CNPJ, você tem mais taxas. Então, por isso que é bom você consultar antes, porque você já vai ter uma noção, vou ter que gastar X. E aí você cria uma reserva para você gastar isso e não ficar neurótico. Porque senão você fica, meu Deus, o contador tá mandando um boleto toda hora. Aí você acha que o contador tá criando coisa do zero. Então, por isso, antes de começar, quando um cliente me procura, eu já mando um planejamento para ele de todas as etapas. Olha, o que a gente precisa? Já mando os custos iniciais. Olha, para você abrir uma empresa hoje, seria mais ou menos isso. A taxa é praticamente isso. E aí eu vou mostrando as etapas e o tempo também, porque a gente também depende muito dos sites do governo, da prefeitura. Então, às vezes o cliente fica, tá demorando muito. Calma, também não é bem assim. E aí, no final, eu sempre coloco o que eu vou começar a pagar mensalmente. Porque essa é a dúvida maior, assim, abrir uma empresa, o que eu vou pagar mensalmente? E aí ele começa a ter o custo ele tem o Prolabore dele, que eu sempre recomendo. Abrir uma empresa, você também é um funcionário, você precisa receber por isso. Então, quanto que a gente vai tirar para o seu Prolabore? Tem o Prolabore, tem o INSS, que ele é obrigado também a recolher, tem o imposto, tem o contador. Então, a gente vai fazendo ali mais ou menos uma tabelinha com todos os valores para ele ter uma noção. Para quando eu mandar para ele um boleto, ele não fica, mas você não comentou sobre isso. Tá lá, no nosso planejamento tá exatamente isso. E um ponto muito importante, assim, uma dica final que eu posso dar para vocês, gente, é abrir um CNPJ, abra uma conta de pessoa jurídica. Faça essa separação de pessoa física da pessoa jurídica, porque muitas vezes essa confusão financeira é o que causa o atraso no crescimento do cliente, porque às vezes ele chega aqui com um monte de despesa pessoal pagas na empresa e ele fala, mas eu não estou faturando nada, eu não estou recebendo. Tá, toda aquela coisa que você já pagou na conta da empresa jurídica já foi aí um faturamento que você não viu. Então, faça essa divisão, contas da empresa, paga na conta PJ e o que você for pagar da sua conta, transfere para sua conta de pessoa física. Tira seu Prolabore, faça essa divisão, porque aí sim que você vai conseguir entender a saúde financeira do seu negócio. Sem essa divisão, a gente não consegue. Eu vou dar até uma dica principal também, e acrescentando aqui o que a Andressa trouxe, é que essa questão de escolha de conta bancária, gente, é muito importante. Por quê? É uma coisa até que eu estava conversando com a Marta e eu tive que abrir uma outra conta bancária. Primeiro, que conta de banco digital a gente acaba tendo uma dificuldade maior de ter acesso a créditos. Para o futuro, gente, eu estou pensando aqui,
vou abrir um CNPJ, em algum momento vou precisar fazer investimento. Porque negócios naturalmente são cíclicos. Então você vai ter que fazer um investimento, vai precisar de um gás. Então em algum momento você vai precisar de um empréstimo, por exemplo, alguma coisa específica. Quando você não tem uma conta bancária nas contas de bancos físicos, que eu vou falar alguns aqui, tá, gente? Que não são digitais. Então, Itaú, Banco do Brasil, Caixa, Santander, Bradesco, fica mais difícil porque você tem menos informações disponíveis no mercado para essa análise. Então, gente, abriu da nossa CNPJ, já procura uma conta bancária que tenha uma isenção, que tenha anuidade menor, cartão mais tranquilo, o que for. Faça essa pesquisa. Negocia, liga, pede algum desconto. Tenha uma conta bancária de banco físico, porque senão você vai ter uma dificuldade no futuro, que é o que, por exemplo, eu estou passando agora. Eu pensei nisso, gente, eu acho que eu vou investir. Só que eu vou ter que abrir agora, acabei de abrir a conta bancária do banco físico, justamente por conta disso, porque eu não pensei nisso antes. Eu preferi abrir logo e me livrar, que a digital é mais rápida, né? A liberação e etc. Só que hoje eu vejo, caraca, enquanto empresária, poderia ter feito isso desde o início. Porque eu já teria um tempo e já teria melhor organizado isso, né, gente? Então, pense nisso também. São detalhes, assim, pra gente ir pensando, porque geralmente a facilidade, o fato também de não ter nenhuma taxa, para quem tá começando, acaba tendo mais vantajoso. Mas a gente também tem que pensar daqui para frente. Como eu vejo a minha empresa daqui a um ano? Sempre anotar, gente, porque colocar metas também, porque às vezes a gente fala assim, vou abrir uma empresa, tô aqui estagnada, tá tudo certo. O que eu tô recebendo, tá bom. Mas será que o que você pode fazer para melhorar? Estipula metas daqui a um ano, como que eu quero como que quero que meu negócio esteja. Isso também facilita muito para o seu crescimento, para você ter uma visão ampla, né? Isso pode ser que, por exemplo, nos seus 6 primeiros meses você fique na conta digital no primeiro ano e depois você veja, não, a partir de agora vou mudar porque eu vou precisar me organizar para o futuro. Então é claro, gente, que tem aquele período que você está organizando as coisas, entendendo como funciona. É natural. Mas a partir do momento que você consolida, estica a estaca e fala, olha só, isso daqui, eu vou viver disso. Você vai ter que pensar quanto que isso vai ser saudável para o futuro. Exatamente. Aí começa a fazer adaptações. Vou sair do MEI, vou abrir uma empresa, uma microempresa, vou ser uma empresa limitada. E aí a gente vai começando adequando. E aí você tendo uma assessoria de um contador, você pode ter esse contato, né, direto de conversar, de falar como é que está funcionando, como as coisas estão andando e quais são os passos que você deve seguir. Exatamente. Bom, Andressa, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada a você. O pessoal que estava aqui no ao vivo também, que acompanhou. E aí, para finalizar, eu queria que você desse uma última dica para quem for assistir esse vídeo depois salvo. Não tenha esse medo todo de um CNPJ, não é esse terrorismo todo. Óbvio, faça as coisas bem pensadas, também não vá abrindo uma empresa sem responsabilidade, sem antes procurar informações, sem entender se esse momento é para você realmente. Então, se você está entendendo que se você está hoje, viu que o ideal para você abrir uma empresa, abra sem problema nenhum, mas procure uma assessoria, uma ajuda, uma contabilidade que te dê um suporte, tire todas as suas dúvidas. Exatamente. Gente, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. A live vai ficar salva. Clica no aviãozinho e caminha para os amigos que estão nessa fase de empreendedorismo. Se formou e vai abrir o seu CNPJ, vai abrir o seu negócio, vai abrir o seu escritório. Porque é muito importante que as pessoas tenham essa informação básica. Isso daqui é pra caramba. Eu tô pensando em abrir. Gente, já pesquisa, já conversa, já analisa. Essa que é a grande ideia da live de hoje. Muito obrigada e boa noite. Obrigada a você. Beijo.